Hoje a gente tá aqui com o Lula Washington. E aí, gente, prazerzaço estar aqui. E aí, cara, porra, muito tempo que a gente não se via, né? Por causa de todas as circunstâncias que a gente viveu aí nos últimos anos, muito louca, né? Muito tempo que a gente não se vê. Mas, pô, prazer te receber aqui pra gente falar do que a gente mais gosta de fazer, que é tocar guitarra. A gente mais gosta, né? Eu aceitei na hora, sem nenhuma objeção. Você pode vir tocar guitarra alto. Fica à vontade. Pode guitarra. Falar de guitarra por 2 horas? Bora. Legal. Mas e aí, cara? Me conta aí como é que tá a sua trajetória musical hoje, o que você tem feito. Fala aí um pouco. Então, cara, eu tô fazendo um montão de coisa diferente, né? Isso é muito bom. Um bolo doido. O que é muito bom. Tô tocando, tenho feito muita coisa com orquestra, né? As orquestras aqui do Rio, né? A USRJ, a Johan, devo fazer agora no fim do ano, né? Enfim, tô tocando agora com o Rod Rossi, né? Rodrigo, que é um cara que faz muito sucesso no anime, e ele tem um trabalho dele solo, que tem o Marcelo Barbosa, o Andreoli. Na verdade, eu tô substituindo o Barbosa. Que legal. Que maneiro. Porque a gente tá fazendo a turnê junto com o Angra, né? Então, eles estão tocando com o Angra. Então, eles estão tocando com o Angra, e aí o Rodrigo me convidou pra fazer essa turnezinha. E aí eu tô no meio dela. Tô naquela semana... Não conseguiu, assim, foi difícil conseguir. Tá? Foi. Aí... Enfim, tô fazendo essas coisas. Tenho meu trabalho de violão solo, né? Então é um montão de coisa que aparece, que acaba acontecendo. Fiz agora um recital solo na UERJ. De violão. Ali perto, né? De violão. De violão. Solo. Foi bem legal. E o que eu tenho... Nos últimos tempos, eu tenho tocado bastante esse repertório de rock, né? Com a orquestra. Juntou os dois, né? Que é muito... que foi acontecendo naturalmente. Na verdade, a minha história com a orquestra foi por conta do violão, né? Violão popular, música brasileira, tocar o violão solo, né? Mas isso foi acontecendo naturalmente. E tem rolado um movimentozinho de performance de orquestra tocando repertório de rock, né? Sim, porque a coisa funciona demais, né? Super funcionou. E as orquestras começaram a se ligar nisso, né? Que você vai fazer... Eu fiz aí, o quê? 5 concertos com a USRJ, tocando Queen, né? Cara, todos sold out. Tudo lotado, entendeu? Tipo assim, nem saí do Rio, né? Pra fazer os... E fazendo e acontecendo, e aí, bom, fiz com a nova orquestra também, né? Fiz o Led Zeppelin com a nova orquestra. Pô, muito bom. Isso antes da pandemia, né? Imaginou? Com a Johan também fiz alguns, né? A gente fez Raul também. Ó, que legal. Fez Raul. Mas me diz uma coisa, você é violão e guitarra na orquestra? Como é que... Eu sou violão e guitarra. Você alterna ao longo do repertório? Isso. Eu comecei, né, tocando com a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro. Fui convidado para fazer um repertório de samba, né? Tocando Noel Rosa. 100 anos Noel Rosa. Né? Que não tinha guitarra. Demais, muito legal. Tocando violão. Só que teve guitarra. Teve guitarra. Logo na primeira música eu falei pro maestro, Rafael, como é que é isso? Abrir o show. A galera vai me tacar. Vai tacar coisa. Abrir o show, Só que, arranjo lindo, né, do Rafael. E aí eu faço só um tema e depois eu passo já pro violão, né? Porque não é uma coisa muito convencional ali no samba. Nem um pouco, ainda mais nesse tipo de samba, né? Isso. Mas o lance todo é experimentar. Claro. Então, isso foi acontecendo naturalmente e eu acabei virando um coringa, né? Que... como eu transito, sou um bisbilhoteiro, gosto de um monte de estilos. Então eu comecei a transitar por tudo isso e acho que isso acabou sendo interessante nesse contexto de orquestra, né? Para fazer esses concertos. Claro, verdade, né? Então, eu consigo transitar ali no rock, na música brasileira, né? E você acha que essa onda de performance de orquestra com repertório de rock, assim, me parece ser uma coisa que aproxima um vocabulário que não necessariamente é um vocabulário muito conhecido pra galera que curte rock, né? Porque esse é um vocabulário mais erudito, assim, pegar, por exemplo, obras de uma banda que todo mundo gosta, Led Zeppelin, Floyd, já vi um monte de bandas, até bandas menos clássicas, assim, né? Já vi performance com Charlie Brown, né? Com Los Hermanos, né? Com repertórios mais recentes, assim, menos monolíticos do rock, né?
e trazer um vocabulário mais erudito, assim, para um repertório que não é muito, assim, né? Óbvio que a gente teve Metallica gravando com orquestra. Sim, né? sim. Mas... Muitas bandas fazem, né? Na verdade, Scorpions, né? eu acho que a Scorpions foi exatamente o que eu pensei. O Purple também teve. Mas eu acho que são duas coisas. O rock meio que já virou um negócio clássico, pela idade e tal, o repertório consolidado, um canon, né? Você tem um canon eu acho que tem tudo a ver. Sempre funciona. E funciona. Muito as bandas já usam orquestra há muito tempo, né? Dos Beatles, LED. Sim. Aqueles arranjos combinam. Agora, uma dúvida que eu tenho é a guitarra elétrica naquele bolo ali. Como é que é? É uma loucura. Porque eu chego com uma 4 de 12 no palco e a galera fica assim, meu Deus, lá veio o Lula. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo a administrar isso aí, né? Por quê? O que acontece? Pô, a galera da orquestra tá lá, instrumentos acústicos, né? Eles estarão microfonados, né? E eu tô plugado, ligado no amp, né? Eu uso um Mark V. Eu adoro, né? Chego na maioria das vezes. Então, o que acontece? Eu não fico muito próximo tento não afasta fisicamente, né? Agora, o que eu fui aprendendo também é que é legal eles terem pouco retorno de mim, né? Por quê? Porque eles precisam se ouvir, eles precisam, né? É como se a gente estivesse tocando numa sala. O ideal é a gente não estar com um som tão alto, porque isso vai ser um problema, né? Então, lá no PA, quebra o pau, né? Aqui dentro tem que ser mais light, né? Pra gente poder entrar numa dinâmica, pra ter dinâmica. Agora, você tem que se acostumar com isso. É diferente tocar com orquestra. Inserir uma guitarra, até o violão mesmo, né? Porque o violão comparado, né, ao naipe de porque muitas vezes a coisa tá flutuando. A dinâmica é muito... Você tá tocando lá, é diferente da gente tocar com banda, né? Ou tocar lá com clique. O clique rolando e você... Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes vai flutuar, né? Então você tem que ir junto e é difícil até de explicar isso, né? Você tem que sentir isso. Porque não é uma batera que corre um pouquinho e atrasa um pouquinho, é um monte de gente ao mesmo tempo. Um monte de gente. E tem um efeito coletivo a parada, né? Sim. Um contamina o outro e vai indo, exatamente. Né? Quando você tem o batera, o batera, na maioria das vezes, ele vai ser um relógio mesmo. Sim. Ele vai ser. Mas muitas vezes ele tem que ir também, tem que ir junto com o maestro. Tem maestro. Porque o vocabulário tem a ver com isso, né? O vocabulário na música clássica não é numa clicada, né? 180 BPM. Não é. Uma peça funciona assim, né? Agora, mas aí é que vai depender do que você tá tocando, né? Qual estilo que você tá tocando. Já fiz coisas com música barroca, tocando violão, fazendo uma coisa meio alaúde. Me meti a fazer essas coisas muito com a Johan, né? Aí é bem diferente. Aí você tem que ir com eles, entendeu? Você tem que ler ali, senão vai dar problema, entendeu? Senão não vai dar, né? Agora, eu não tenho uma leitura como o violinista. Eu ia perguntar isso. O nível de leitura, você já chegou... Não, você tem que saber o que está acontecendo, obviamente. Não pode, né? Porque o que acontece... Eu a cifra CC7. A galera zoa muito os guitarristas, ou violonistas, porque não lê, porque não tem... Mas isso acaba acontecendo porque a gente não tem muito essa cobrança diária. Sim, você pode passar um ano sem ler nada. Claro, você vai ter trabalhos pra caramba aí que vão pintar e você não vai ler, você vai ler cifra, você vai ler uma frase no máximo daquela convenção ali, rascunhada assim, né? Entendeu? Então, muitas vezes também na orquestra vem com a partitura assim, que tem só convenção pra eu ler. Não vou ficar lendo tudo. Mas, cara, é aquela coisa. A gente é guitarrista, né? Então a gente acaba estuda um pouco antes. Claro, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que ler. Mas você usa a leitura como referência. Mas é um mapa. Um mapa. É um grande mapa. Por exemplo, vista de um Spala da orquestra, né, que bate o olho. Não sou o Spala, né, que vai chegar lá e vai arrasar, vai ler aquilo. Eu falei certo, Spala. Falou certo. Tá vendo? Então, o que acontece é que, por exemplo, num concerto do Led Zeppelin, eu fui lá, toquei no Allianz Parque. Muito forte. Com a nova orquestra. Eu não vou chegar lá e vou ler, sim, as entradas, eu vou ver onde é que
tem a dinâmica, não sei o quê. É um mapa pra mim. Mas eu já tenho que estar pronto. Claro. E mais até assim, um repertório que é tão conhecido, né? Esse mapa, ele vai servir pra você, assim, até pra te dar guias daquele arranjo que vocês fizeram. Porque a música, você sabe de qual é salteado, né? Sim. Então, mas tem um arranjo. E aí muda, né? É aí que é o negócio, entendeu? Aí você, de memória, pode te derrubar, né? Porque aí, qual é a graça também, né? Se a gente também fizer tudo exatamente, né? Não tem porquê. A galera, os arranjadores não vão, às vezes sim, mas nesses tenta não fugir tanto, até porque a galera do rock gosta de ouvir aquele solo daquele momento. Mas também tem o seguinte, né? Led Zeppelin, uma banda polêmica. Porque qualquer um que tivesse a oportunidade de ver o Led Zeppelin nos anos 70, não veria 2 shows iguais. Nunca, jamais. Gozavam muito. Não, mas eu falo da forma, né? Sim, claro. A forma da música, né? É verdade. Para as pessoas conhecerem, para as pessoas cantarem e tal, né? Então, a galera vai cantar isso não muda tanto. Mas arranjos, né? Se vai tocar aquela música que é cantada instrumental, ela vai ter um arranjo, entendeu? Aí você tem que se adaptar, você tem que, né? Você tem que se acostumar. Às vezes é até difícil, porque você tá tão acostumado. Você já tem a referência do original, Eu falei, caraca, o cara não faz 3 vezes, ele faz 4. Mas eu tô pensando na música original. Não pode, esquece. Tem que reaprender. Tem que reaprender. Aí você... Agora, é outro trabalhinho, né? É interessante. Mas uma coisa que você falou, os arranjadores. Chega o arranjo da guitarra pronto pra você, chega, cara, aqui tem uma guitarra... Às vezes sim, às vezes não. E a galera arranja legal pra guitarra? Pode não responder. Não, eu dei sorte que a galera saca sempre é muito legal. Porque é um repertório mas eu também, bom, tenho sorte, sou feliz deles sempre me perguntarem alguma coisa. Tem um feedback, tem ali. Tem sempre uma troca. Lula, dá pra fazer isso aqui? O que você acha? Isso é demais, muito legal. Né? Legal. Que aí eu vou e tento adaptar o que ele... Eu tento sempre seguir o que, né? A proposta dele, mas tentando colocar... Dentro da realidade. Dentro da realidade ali, e até para não descaracterizar o som, né? Claro. Sim. Entendeu? Não, e é muito difícil, né, cara? Porque, assim, a maneira de pensar a música dos instrumentos eruditos é uma e dos instrumentos populares é outra. Então, assim, o cara que é treinado para ler e ele vai executar o que foi entregue para ele, é um tipo de habilidade que é admirável, óbvio, porque o cara, ele se torna, uma máquina, assim, no sentido bom da coisa, né? Sim, ele resolve qualquer situação. Qualquer situação. Está escrito, ele vai resolver isso aí. Exatamente. Vai pegar os trabalhos. Por isso que é importante a leitura. Mas depende do circuito que você está trabalhando. Exatamente. Não é que porque você não lê, então é um grande problema. Não sei, depende do que você faz. Claro. Né? Onde você circula, onde você trabalha. O que é necessário? O que é necessário. Se você souber ler, maravilhoso. Você vai ter um recurso a mais. Vai ser melhor para você. Você vai poder expandir teu leque de oportunidades e coisas. É o que eu vejo, né? Mas é isso. Eu também não sou o cara que eu sou o super leitor, né? Mas eu resolvo, chego e consigo... Acho legal, agora, você falou do meio que você circula, mas você não começou a circular no meio erudito. A tua história tá ligada ao Alegro, né? Eu sou um cara do autodidata, né? Que começou tocando guitarra, né? Minha banda de heavy metal, né? Um Alegro, né? Que eu fundei. Tu fundou, né? Junto com o Wilton, né? Aí depois o Bruno entrou, o Moreno, o Will, o Marcos. A gente montou a banda e a gente tocava no garage. Todo mês. Os cariocas estão ligados. Os cariocas estão ligados. Pertinho. Então, tocava no garage. A gente, era... O Alegro é de quando? Cara, boa. 97. Ó. Já final de 90 já? 95 para 97. É uma época que tava rolando muita coisa aqui no Rio e São Paulo mais. Tinha uma cena metal, eu não sei como é que tá agora, mas tinha uma cena, tinha o Sigma 5, tinha o Endless, tinha o Imago,
né? Cara, era muito legal. Na época a gente tinha esse gás, né? E mas a gente tocava onde tinha lugar pra gente tocar, né? Não, e o Garage era um antro dessas bandas. O lugar era o antro dessas paradas. É isso, né? Ou bandas punk. Briga da galera do metal e bandas punk. Que não podia encontrar, né? Eu lembro das escravas, a galera do punk que eu tava no metal dava ruim. Tinha essa parada. E aí, cara, na verdade, quando eu montei o Allegro, eu e Hilton, né? Eu ia muito na casa, aquela coisa de adolescente. A gente era amigo de escola, então eu ia muito na casa dele e a gente ouvia Beatles e Queen o dia inteiro. Ó, maneiro. Essa era a nossa escola, Beatles e Queen e tal. Eu tava começando a fazer os acordes, né? Isso a gente tá falando de anos 80, né? Imagina. Isso aí é final, né? Eu tô com 45, eu tava com 14 anos, 13 para 14 anos. 80 para 90, 80 para 90. E aí, aprendendo a tocar, o Hilton já tocava guitarra, eu ficava vendo ele tocar, eu achava maneiro. Queria aprender solo de La Bamba, só isso. Eu não tinha nenhuma pretensão, eu só queria. Só queria fazer isso e tirar onda. Que é mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece. E é uma desgraça, tu acha que é fácil, é mais difícil do que parece. E aí eu queria brincar com a guitarra, só que aí virou uma loucura. Aí eu pegava a guitarra do Hilton emprestada, levava pra casa, ficava lá. Tu não tinha tua guitarra? Eu não tinha guitarra. Eu tinha violão em casa, meu pai tocava violão. Legal. Então eu tinha um violão em casa. Tinha violão, cavaquinho, umas coisas assim. E é daí que vem o meu lance da música brasileira, do choro, da tua formação familiar. Tinha isso em casa. Mas eu não dava muita bola, não. Mas via ali meu pai tocando, né, e tal. E aí, só que aí comecei a ouvir Queen, Beatles, e aí começou aquela coisa. E aí como é que eu cheguei? E a ideia não era nem montar nada, era vamos fazer som. E aí, de repente, o Hilton, antigamente, tinha nessas lojas, como é que era o nome? On Stage, Heavy Melody, tinha essas lojas. Loja de disco, né? Loja de disco, de metal, rock metal, né? Sim. E aí eles gravavam, que aqui não tinha nada, não tinha vídeo, não tem YouTube, não tem internet. É verdade. Entendeu? Então a galera gravava, eles tinham um catálogo de videoaulas. Coisas que eles faziam, era uma pirataria absurda. A galera gravava fitinha, eu ia lá, saiu o novo do Halloween, onde eu vou conseguir? Porra, nessas lojas. Eu ia lá, às vezes gravava, tipo assim, gravava numa fita cassete. Eu já fiz isso, só admito. Era VHS. Pegava a videoaula do Paul Gilbert e copiava, né? Na Copa. Mas aqui não tinha, e aí era o único jeito. E aí uma vez, o Hilton, ele pediu... Ele foi lá para gravar uma videoaula dos guitarristas. Tem um show dos guitarristas, que é o Nando Bittencourt, o Vai, o Satriani. Expo Sevilha. O Chivai tocando Passion Warfare pela primeira vez ao vivo. Eu vi isso daí. Com eles todos, fazendo com o Brian May. Fazendo harmonia. Então, cara, eu via isso. Isso, demais. E aí ele comprou essa parada, pediu para gravar, e sem querer veio uma videoaula do Malmes. Junto. Aí a gente aí ele levou lá pra casa. Aquela clássica. Não, Artesão é o cacete. A primeira, antes. Eu esqueci o nome da empresa que fazia isso. Sei. REH? Isso. E aí, ela que gravava todos, né? E aí, cara, eu pirei. Eu vi o Malmes tocando. E tu não conhecia o Malmes? Não. Quem é esse cara aí? Que parada estranha. O cara fazendo umas paradas... Não, as coisas... Né? Uma correria, né? Aí eu... Agora eu vou tocar devagar. Dá pra tocar assim. Aí eu conheci o Brian May, eu sou meu herói. Brian May. Aí eu, pô, cara... Mas dá pra tocar desse jeito aí. Como é que faz pra tocar desse jeito aí? Aí, cara, eu pirei. Comecei naquela loucura de ficar anotando... Vendo a videoaula, porque não tinha nada escrito, aí eu anotava as paradas. Eu anotava do meu jeito lá. E ficava o dia inteiro, eu e o Hilton fazendo isso. Cara, a gente era louco. E a gente começava a compor, né? Fazer música. Pô, que legal, você tá aprendendo e tá compondo. Porque a nossa vibe era essa. Eu nunca fui muito de ficar tirando 1 milhão de músicas. Eu tirava pra fazer as músicas, né? Interessante. E aí a gente montou a banda e aí acabou que foi entrando pra esse lado aí do metal, né?
do heavy metal e tal. E aí as músicas foram aparecendo, a gente achou essa galera, e aí começamos. Onde que a gente pode tocar? No Garage. Quem vai ouvir isso? A galera lá. Então é lá. Então vamos. Mas cara, o início do Alegro já era essa pegada do metal melódico, assim? Já desde o início? Então, não. Era uma coisa mais hard. Mais hard rock, né? Que também tinha sua cena tinha uma coisa meio The Cult. Ih, bacana. Tinha uma vibe assim, né? Uma vibe assim, tenta fazer... A gente sempre tentou botar muitas vozes, a gente cantava, e a gente tentava fazer coro, tudo intuitivamente. Ninguém estudou nada. E aí, tudo intuitivo. E aí, quer dizer, o estudo era esse, né? Ficar tentando imitar o que os nossos ídolos faziam, todo mundo, né? Sim. Então, a gente fazia... Ai, porra, essa música ficou legal, essa parada tá legal. Vamos acontecendo. Aí a gente foi fazendo e foi mostrando. E, cara, a galera foi curtindo aquela coisa de banda que... Vai contagiando os amigos. Vai contagiando os amigos, os shows foram enchendo. Cara, daqui a pouco a gente tava o garagem lotado, um calor dos infernos, que aquilo era um inferno, muito né, quente, cara? Muito calor. O termo inferno. Mas a galera... Principalmente o último lugar, né, que era o galpão maior, eu acho que era o mais quente, né? Isso. Aquele maiorzão ali, né, do lado de onde virou o Heavy Dutch depois, né? Sim. Sim. Porque foi o último lugar, né, que era um galpãozão altão, assim, com o palco alto, os banheiros eram do lado do palco, né? Muito depois disso. Depois, tá. Você tá falando o classicão. Eu sei, mas esse, onde foi o último lugar, ele era o mais quente de todos. Era o mais quente, cara, era bizarro. Eu lembro nitidamente do dia mais quente que eu toquei. Nunca mais esqueceu. Não, o dia mais quente que eu toquei foi no Raio de Sol. Que é aqui pertinho. Que é aqui do lado. Ainda existe o Raio de Sol? Cara, acho que não. Não, né? Deve ser... cara, esse lugar... Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é o negócio de festa infantil. Isso, viu? Ali foi... Mas segundo tal Gales, também lembro. Mas eu lembro desse dia. Eu falei, cara, gente... Era dezembro, assim, muito calor. E a gente tocando lá. Cara, mas foi uma escola, né? Aí você aprende a estragar os equipamentos. Exato. Você aprende o primeiro show que eu fui fazer, eu fui com... Eu tinha uma Jackson, né? Aí fui com a minha Jackson, levei uma guitarra só. Ok, pra mim uma guitarra só. Na primeira música, quebrou a corda. Com Floyd Rose? E aí? Aí eu posso falar palavrão? Como a Floyd Rose com o quadro arrebentado, tá permitido. Primeira música. Que isso, cara. Aí eu não sabia, a gente tava tocando com o Endless, eu acho. Aí eu desci, tinha um camarim assim do gás, eu desci, eu falei, cara, e agora? Aí encontrei um amigo meu, o Pimenta, ele tinha uma guitarra igual a minha, bem igual, bem parecida, assim, né? Aí eu, cara... Tu me empresta a tua guitarra. Eu sou um cara tímido, né? Mas aí, dessa hora, não tinha saída. Não tem saída. Ou eu faz, ou você ia ficar 20 minutos pra trocar uma corda. Ele foi muito legal. Aí ele... Cara, vai lá. Eu subi com a guitarra era da cor da minha guitarra, uma guitarra vinho, tinha uma Jackson vinho. Cara, a gente entrou, começou a tocar. Aí tá, acabou o show. Legal. Aí o Wilton depois... Lula, como você trocou a corda tão rápido? O Lan espalhou pro joguei. O cara toca Floyd Rose em 1 minuto. Ele é sinistro. Virou um canto, né? Porque eu fiz o primeiro acorde, já arrebentou, eu voltei no solo, cara. Foi muito louco. Caraca. Aí eu aprendi. A gente só aprende assim, né? Claro. Se arrebentando. E aí eu falei, cara, eu não posso mais levar só uma guitarra no show. Até hoje isso não acontece. Você sempre leva 2? Eu levo 2 guitarras. Aí eu... Enfim, aí vai aprender. Aí foi assim. E aí o Alegro, resumindo um pouco, né? Ele começou a ter oportunidade de abrir shows, né? E aí a gente fez, o primeiro show foi no Scala com Angra, de banda assim, né, banda grande, assim, né? O Angra já era enorme nessa época. Com o André Matos, e tava num Fireworks, terceiro disco, já era enorme. E aí a gente fez esse primeiro show no Scala. Aí ali eu falei assim, caraca, eu quero fazer isso. Ali Você não vivia de música ainda? Não, nessa época eu tava trabalhando. E sabe como é que foi esse show? Eu trabalhava de boy, office boy, numa empresa, né, de revista de concorrências e cotações. Era uma revista que divulgava isso. E eu trabalhava lá nessa revista. Mas tinha banda já, o Alegro já existia, a gente lá naquela relação. E eu tô lá,
Aí eu recebo... Não, a galera da banda ligando, todo mundo se falando, e aí, vocês vão no show do Angra? Vocês vão no show? Aí eu pô, não vou não, tô sem grana e tal, não sei o que, tá, beleza. 5 horas da tarde. Aí, não, isso mais cedo. 5 da tarde, me liga, eu acho que foi o batera do Ixos. Lembra do Ixos? Banda de trash. Eu lembro do nome da banda. Eles ainda estão aí, estão tocando. E aí, o cara ligou, pô, e aí, Lula? Pô, tu vai no show, não sei o que, vocês estão a fim de abrir pro Angra? É assim, cara. Caramba. Aí eu falei, sério? Pô, quero agora. Aí falei com os caras, vamos. E aí, e equipamento? Se vira, aceita depois. Vamos lá, a gente chegou lá com as guitarras, pegou o 474. Juro. Cheguei lá, a gente chegou lá e não tinha backline, não tinha os amps, não tinha nada. Aí eu olhei assim, aí alguém ficou encrencando, que não tem, que não sei. Eu falei, então não tem. Aí eu sei lá, na hora eu falei, então vamos embora. Não! Desceu o rockstar, né? Desceu o rockstar. Então vamos embora. Não, aí todo mundo me olhando assim. Tá maluco? Não, aí de repente ele abriu uma cortina, aí tinha uns amplos. Uns reservas Sim, da casa. Cara, a gente botou e fez o show de abertura. Irado. A partir daí, a galera conheceu mais a gente, né? Mas a gente tocava todo mês, né? Lugares. Essa parada de tocar é importante. No início, né? Você tem que marcar. Então, isso vale até hoje, né? Claro, tem que tocar, a pessoa tem que saber que você está tocando, né? E aí, cara, a gente começou a tocar... Aí teve a oportunidade de tocar com o Êxodos no Circo Voador. Porra, legal, hein? Toquei com o Saxon em Minas, abrindo a abertura do Stratovarius. Aí a gente começou a fazer essas aberturas. E a galera foi conhecendo. Aí a gente lançou o nosso primeiro álbum, né? E a galera, pô, conhece, fala até hoje e tal. Depois, cara, a banda, a coisa foi ficando mais difícil, né? Porque a vida das pessoas, né? A minha também tava muito complicada, assim, não vivia de música, né? E aí a coisa tava batendo, eu falei, caraca, peraí. E a gente gravando coisas, tanto que agora eu tô lançando algumas coisas que não foram lançadas, coisas velhas. Que legal. Interessante. Na verdade, a gente chegou a voltar. Sim, eu escutei duas músicas. Você escutou? Fizemos um videoclipe, lançamos era um retorno, né? Era um retorno, só que infelizmente o Wilton faleceu no ano passado, né? Mas ficaram músicas para ser lançadas e eu tô... que legal, gravei... O Bruno gravou uns teclados agora, né, nesse período, e eu tô vendo se eu lanço, porque tem músicas que tem a voz do Wilton e eu quero lançar. Claro. Bom, as músicas são minhas e dele, praticamente todas, né? Vocês eram compositores desde o início. Minhas e dele. É sempre ele, letra, eu, música, ou ele fazia sozinho a música e letra, né? Assim. E era uma paixão, né? Aquela coisa da paixão, né? O Alegro é isso. Ele é a parada que a gente vem de moleque, de adolescente, paixão, né? Pô, e a gente tá aqui falando de setup, né? E tal. Cara, eu tocava com qualquer coisa. Já toquei com V-Amp, já toquei... E nunca em linha, sempre ligando num amplificador que tivesse na casa. Digitec. Lembra da Digitec? RP12. RP12. Muito bom. Toquei muito com aquelas paradas. Né? E aí depois isso foi acontecendo. Bom, nessa época, quando o Alegro deu uma parada, aí eu comecei com o violão. O violão, ele virou... Foi o que é o seguinte, eu tava meio chateado, eu gostava muito daquela história do Alegro, mas eu tinha que dar aquela pausa. E aí o violão, eu sempre toquei violão ali, mas, cara, não sei, o violão eu comecei a pintar os trabalhos com violão, não sei o quê. E aí, aquilo começou... Eu já dava aula, claro, nessa época. Eu já dava umas aulas, assim, sempre dei aula. E nessa época que eu trabalhava nesse lugar, eu estava começando com umas aulinhas, uns alunos particulares, assim, que eu fugia no meio do expediente. Agora eu posso falar. E também a repercussão da banda deve ter te ajudado também. Muita gente E aí era muito doido, porque a galera me conhecia, né? Por causa da banda, né? Mas eu não vivia disso, não, entendeu? Todo mundo devia achar, pô, o cara vive disso, ele deve estar bem. O cara tá bem de vida. Tocou
Caraca, Tocou com o Angra, minha tá vida... rico. Caraca, desmoronou. A galera não faz A galera ideia, não né? faz ideia. Tocou com o Angra, mas ninguém sabe que ele foi de 747 pra lá. Pô, ninguém sabe. Eu fui lá, de 474, Jardim de Alá. Eu lá, e pra voltar também. Também, depois Acabou do o show. glamour. Vamos. Aí, mas enfim. Mas essas são as histórias do início, né? Isso é muito maneiro. Que é maneiro. E aí, como é que fala? Não, mas aí, enfim, aí foram pintando os sim, trabalhos pro foram- violão. Aí foram pintando mais os trabalhos pro violão, porque é aquela coisa, né? A coisa da banda é outro circuito. É outro circuito, diferente. é. O violão eu não dependia muito disso, sou eu sozinho. Né? E aí eu comecei a fazer uns trabalhos, estou acompanhando um cantor aqui, outro ali, cara, daqui a pouco... Que aí foi pintar essa história das orquestras, né? Que é uma mudança bem legal, né? Porque são dois circuitos completamente diferentes. Três circuitos, na verdade. Entre você tocar com uma banda de metal, você acompanhar a cantora no violão, daqui a pouco você tá na orquestra, são três mundos que normalmente não se comunicam. Não se comunicam. É muito comum você encontrar alguém... Não, eu toco. Eu também toco, mas a gente nunca se encontrou porque os circuitos são tão diferentes que a galera não se esbarra. O negócio é que, como eu te falei, sou meio bisbilhoteiro. Gosto de muita coisa diferente, de estilos diferentes, né? Isso é legal. Então, pô, ouvi muito choro, samba, adoro Cartola, Nelson Cavaquinho, esses... Os nossos compositores. Eu sou apaixonado. Os nossos bluseiros. Os nossos bluseiros. Eu sou eu falo que fã demais, entendeu? O samba é o nosso blues. Então, cara, é isso. E aí eu tenho essa vibe, né, do metal, do rock, blues, mas tem esse lance da música brasileira. E isso que me fez poder trafegar nesses meios diferentes. Nesses meios diferentes. Passei um tempo em Paris, alguns meses. Foi uma coisa assim. Foi logo depois que o Allegro deu uma parada assim. Bom, eu não fui lá no glamour. Foi meio tipo, violão nas costas, pintou. Uma grande amiga minha, Pascale, falou: pô, Lula, época, quando você quiser ir pra lá, você tem onde dormir, onde cair. Aí eu falei: pô, eu acho que eu vou pegar essa oportunidade aí. Dei meu jeito, meus amigos me ajudaram e tal. Falei: pô, vou lá ver qual é. Cara, foi a escola, né? Aí você toca com todo mundo, você tem que se meter nas coisas. Toquei no forró, toquei no samba, toquei com os africanos, toquei com um monte de gente. Que maneiro. Você chegou tocando com os brasileiros, foi ver qual era a cena que tava rolando e se falar com a galera. E falar com a galera. E aí, na verdade, você nunca toca só com os brasileiros, é tudo misturado. Assim, mas música brasileira. Lá você é o brasileiro, entendeu? Seria mais fácil pra eu chegar, né? Assim como um cara de banda e tal, aí eu não sabia como chegar, na verdade. Pode até ter um caminho, mas o meu caminho foi esse, né? E aí, até falei com o Nelson Faria na época, porque eu cheguei a ter umas aulas com o Nelson Faria. Legal. Num período, né? Umas poucas aulas, mas que foram muito legais, assim, que me abriram a mente, assim. O Nelson é um cara incrível, né? Que inclusive desejamos muito tê-lo aqui. Se por acaso você faça um convite que de repente ele vem aí. O Nelson é um cara incrível, sou fã. E aí eu até conversei com o Nelson, e o Nelson foi um cara muito legal, sempre me ajudou, assim, né? Ele falou: pô, Lula, vai sim e tal. Eu não sabia, né? Estava naquela dúvida: pô, vou, não vou. Aí ele: pô, vai, mas lá tu tem que ser o cara brazuca, hein? Então eu comecei a estudar muita coisa de Cord Mello, né? De tocar só. Né? Tocar solo, né? Tocar solo. Sozinho, chegar segurar lá o repertório. E chega lá. Opa, a guitarra deu uma desafinada aqui. É o A. É o... Então... Né? Essa vibe, mas no violão, né? Você solar e fazer as harmônias, você se virar sozinho, né? Você foi pra lá só com violão, você nem levou guitarra? Levei guitarra. Levei essa aqui, ó. Eu já tinha essa. Cara, fala um pouco dessa guitarra, né? Que a gente tem que falar de equipamento, senão... Também Então, por que eu levei a guitarra? Eu levei a guitarra porque eu não sabia, eu tava
eu fui pra qualquer situação, cara. Entendi. Eu falei só assim, podia levar um, eu preciso me virar. Aí eu falei, eu vou levar um violão e vou levar a guitarra. Não deu outra. Aí eu cheguei a tocar lá com o Galo Absurdo, que é o meu trabalho também. Instrumental? Instrumental. E aí os caras foram pra lá e tal. Que legal, hein? Que maneiro. Eu arrumei um show lá, eles... E aí? O Lula tá lá, vamos lá. Foi assim. Aí eles falaram comigo, me mandaram mensagem, como assim, cara? Você vem mesmo? Vem. Arruma um show. Eu arrumei. Caraca, que foda. E foi legal a repercussão? Foi demais. É, né? Que a galera se amarra, né? A galera se amarra. Mas, desculpa, a pergunta que você fez era... A pergunta é sobre essa guitarra. Porque essa guitarra, eu achei que fosse até mais recente. Você tava... Então, essa guitarra, cara, ela surgiu... eu tava querendo... Eu tinha uma Jackson, né? Uma Lego era uma Jackson. Uma Lego era uma Jackson vinho, né? E aí... Que eu adorava aquele braço chapado, bom demais pra você fazer coisas, né? Boa, né? Voando, né? Aquelas coisas meio Malmsteen, né? Meio... O negro tem essa vibe, né? Então, de você correr e tal. Então, era uma guitarra que facilita muito. Só que eu comecei a tocar muita coisa diferente, estilos diferentes. Então, eu falei, eu acho que preciso de uma guitarra mais versátil. Aí, eu pensei na Fender. E essa Fender apareceu... Eu não tô lembrando agora o nome do rapaz, mas ele tava vendendo essa Fender lá no estúdio. O estúdio do Hélio, que era o Armazém. Né? Ali no Grajaú. Onde veio o meu Marshall. De onde veio o seu Marshall, Super Bass. O Hélio Carvalho, o Hélio é meu amigo, sempre eu vou lá toda hora, pego guitarra dele emprestada, faço um monte de coisa. Eu vou lá testar troca. O Hélio tem 1 milhão de coisas lá de instrumento. E aí o Hélio montou o estúdio e um cara foi lá e tal e apareceu com essa guitarra lá. Aí eu tava procurando a guitarra, eu olhei e falei, o cara tá vendendo uma Fender aí. Aí essa guitarra tava toda ferrada, placa quebrada, né? Um monte de coisa. Aí eu... Condenada. Falei, caraca... Oi? Condenada a guitarra. Condenada. Falei, cara, só tenho que trocar a placa. Vou fazer isso. Peguei e troquei a placa. Troquei a placa, levei no Cutia, né? Na oficina, dei um trato, acabou. Aí, esse cara aqui não funciona, né? Não tem. Porque na verdade ela só tem volume e um tone. O tone é geral? O tone geral, legal. E aí, esse botão aqui, porque eu não achei uma placa com 2, né? Ela é japa, né? Ela tem até esse escudinho diferente aqui, né? ó. Japonesa. Eu não sei exatamente, tem um número de série aqui, mas eu não sei o ano, não sei. Mas é uma guitarra que, cara, virou a minha guitarra da guerra. Né? Então, é isso. Essa guitarra é isso. Maneiro. E esse captador da cara, então, nela? Esse captador é um mistério. Porque eu achava que era um 59. E não é. Aí... Mas ele é sem mordanca, não? Ele é um sem mordanca. Acho que é um sem mordanca mesmo. Mas ninguém conseguiu descobrir qual eu não sei. Eu abri lá, a gente abriu lá no Coutinho. Eu falei, cara, que porra de captador é esse? E eu não descobri. É a única coisa que eu não sei dessa guitarra. O resto, essa aqui são da Fender mesmo, originais. Né? E é isso. Eu nunca fui, na verdade, um cara... que eu sou muito... aquela coisa do equipamento. Eu nunca fui esse cara, não. Eu sempre fui o cara mesmo da música, né? De compor e tal. Eu vou na coisa que eu preciso, né? Então esse set... vamos falar agora, deixa pro set. Então, esse set meu de guitarra, cara, ele surgiu assim. Eu falei, o que eu preciso pra... ter o meu som, quer dizer, que me possibilite tocar nas coisas que eu toco. Eu faço com orquestra, com banda, com banda de metal. Você tapa tudo. Essa guitarra, essa pedaleira, teu ampli, você faz orquestra, faz metal. Praticamente. Às vezes, por exemplo, aí vai depender também do tema, né? Por exemplo, no Queen Concert, eu tô usando o Mark V, né? Que aí eu uso a distorção dele, o clean dele, aí eu só uso mais esse cara aqui, que é esse Ibanez... cor de geladeira aí, que é bom pra caralho, né? Cor de geladeira da nossa infância. Deixa eu tirar aqui isso. Esse Ibanez clássico aí.
É bom que o May tem vários timbres com coros, né? O tempo inteiro. Então eu boto ele primeiro. Antes do... Depois vem... Quem me ensinou isso foi o Alex BG, Alexandre. Não sei se vocês conhecem. Não? Alex é super guitarrista, incrível, o cara que timbra muito, sabe tudo sobre o Brian May. E aí eu liguei pra ele. Alex, vou fazer a parada do Queen, socorro, vem cá timbrar. Não, o Brian May é um cara que tem um timbre único, né? Único. E, cara, eu cheguei num som bem próximo, claro que aqui eu não fui com esse cara. Você usou foi com outro, Então, mas é simples, só usei esse cara... Com uma regulagem lá do Mark V. Do Mark V. Tem uma equalização muito forte, né? Sim. Isso. Cara, sonzeira. Pô, maneiro. O delay, eu só uso um delay. Eu não mudei tanto o setup. O meu setup eu tenho aqui esse... Tube Screamer. O Tube Screamer, que vai pra esse Vituin, empurra ele, né? Aí e tal. O Vituin, ele faz só os drives ou você usa o canal clean dele também? Não uso nunca o canal clean. Eu desligo ele mesmo. Se eu estiver usando o amp, né? Aí você faz o clean no amp e faz o clean no amp com reverb. Eu sou muito... É simples demais, né? É só o básico mesmo. Então, fala. Não, a dúvida que eu tô, desde que você montou aqui, eu falei... Que porra é essa? O equalizador está depois e os médios estão escavados. O que está acontecendo ali? É o seguinte, esse cara eu uso pro solo. Essa equalização eu vi de um amigo, um garoto tocando, né, uma vez, e eu falei, caralho, que som foda. E na verdade não muda muito o timbre. Eu boto ele só pra fazer o solo. Só pra volume, só volume do solo. É só volume. E eu copiei a equalização dele. E eu não sei te responder. Porque se me desse o equalizador aqui, faz aí um boost de solo. Eu ia fazer o oposto. Eu faria o oposto também, é verdade. Cara, eu imitei a parada porque pra mim funciona. E aí... Pode postar? Claro. Aí eu tô aqui... É o boost solo. É o boost solo. Entendeu? Mas interessante. Aqui eu não tô... porque esse amp não estamos com reverb, né? Tá certo. Você normalmente usa reverb? Eu uso um pouquinho de reverb. Um pouquinho de reverb, só pra dar aquela... Um pouquinho, só pra dar aquele espaço, né? No metal, o som é muito secão, né? Tem muita nota. Como é que é? Tem um pouquinho... Muito pouco. É mais secão. Um pouco reverb. É um pouco de reverb, pouco reverb. Às vezes, nada. Agora, por exemplo, que eu tô tocando com o Rossi, né? Eu tô fazendo essa turnê aí com Angra. O que tá acontecendo? Eu tô usando em linha. Nunca toquei em linha. Então, o que eu faço? Eu falei, cara, como é que faz isso? É a primeira vez que eu tô tocando em linha. E aí eu peguei um pré. Eu olhei, eu comecei a pesquisar na internet. Eu falei, cara, eu tô ferrado. Não sei o que fazer pra tocar em linha. Mas pego uma pedaleira digital, tipo Pod, Helix, sei lá, Fractal. Né? E falei, cara, mas eu adoro meus pedais. Tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando, eu vou ter que mudar tudo. Aí eu fiquei, cara, o que eu faço? Aí comecei a perguntar pra uma galera. Aí um aluno meu me emprestou o Pod Go, que tem uns sons da Helix, né, e tal, pra eu mexer. Aí eu ouvi, eu falei, pra mim é uma nave espacial. Mas é simples, é simples. Mas eu falei, cara, mas não é isso. Tem que ter uma solução mais simples. Pra mim, né, não que... Eu sei que dá pra fazer... Hoje em dia, cara, não tem tudo. Hoje em dia a galera tira som com tudo. Até o pedal chinês lá de R$200 é bom? Todo mundo tira som, né? Exatamente. Mas é que eu sou um cara impaciente e ansioso. Então, eu falei, cara, eu preciso resolver isso logo. O que eu fiz? Aí eu fui, o Rossi foi fazer uma apresentação numa casa aqui na Lapa e tal, né? E aí eu conheci o Renan, que é do Hateful Murder. Né? Sim. E aí o Renan, cara, tava usando lá um cab da Flama. Sei. Né? Aquele amarelinho, né? Laranjinha. Aí ele tava usando essa parada, um gabinete ali, né? Simulando um gabinete, ligado em linha e usando um pré. Aí eu falei, é isso. Esse som tá bom. Esse som tá bom. Eu falei, cara, eu posso usar meus pedais. Aí eu falei, preciso de um pré e um
um gabinete. E um IR. Um IR de gabinete. E o IR que é a nova parada aí do momento, né? Sim. Aí eu fui, falei, caraca, não sei o quê. E aí agora, que cab, que pré. Virou a saga da loucura. Aí você bota no YouTube e vê todos os reviews que você pode. 3 dias depois, sem almoçar, sem jantar. Eu preciso testar essa parada. Exatamente. Aí eu, cara, o que comprar? Aí eu olho pra minha prateleira, tem alguns poucos pedais, aí eu vejo quem? Um Meteoro Dr. Drive da antiga. Eu já tive os primeiros pedais que eu tive lá parado. O que eu fiz? Peguei. E o Dr. Drive, ele é parecido com o Vituin, né? É um clone do Vituin. Ele é. Só que eu não sou que nem o Vituin, porque ele é uma cópia, mas ele é diferente. Ele não só igual. Ele tem outra proposta. Entendi. Ele é um cara que tem outra proposta. Eu usei ele pra caramba antes desse cara chegar. E aí eu usava ele com isso. Eu gostava também. Cara, eu te falei que eu tive o TS9, foi mais ou menos nessa época. Eu tinha o TS9 e um Dr. Drive também. Eu fiz o show uma vez, fui chamado por uma galera, cara, vou gravar um disco lá na Suíça. E depois ia ter um show. Falou, pô, faz o show com a gente, pô. Você já veio gravar aqui. Foi muito rápido, super rápido, né? Tal. E aí ele show e tinha uma banda gringa abrindo. Os caras... E eu lembro que terminou o show, foi todo mundo... Cara, o que é isso que você tá usando? Tipo, que coisa de boutique especial. Cara, porque ele é um pedal bonito pra caralho. Ele é douradão, né? Entendeu? Aí eu falei, cara, isso é uma cópia brasileira que deve ser feita da China do Vituin. Eu acho que Aí os caras falam, não, mas eu tenho o Vituin. Não, cara. Não era feita da China, tá bazuca mesmo? Aí eu lembro que o cara falou, pô, eu tenho o Vituin, bicho. E não sou que nem esse Dr. Drive. E a gente dividiu o mesmo backline, né? O cara fez Twin lá. Eu gosto do Dr. Drive. Acho bom pra Eu não toco, ele é muito século. Eu tinha que tocar de novo. Tá vendo? Não se vende. E aí, não se vende pedal de drive. Não se vende. Nesse programa. Não se vende. Guarda, dá teu o que acontece? Esse cara aqui, eu tô usando ele como pedal aqui. Aí eu falei, só que eu nunca tinha usado o Dr. Drive como pré. E esse cara aqui também é pré, né? Eles são dois prés. Aí eu botei ele, eu falei, pô, não vou comprar um pré agora não. Botei o Dr. Drive e esse Flama fazendo com um IR do 6505 da PV. Cara, cheguei no estúdio lá, sonzeira. Sonzeira pra tocar metal, que eu tô, né? Sim. Né? Tocar metal não, tocar rock, cara. Entendeu? É só. A gente fica nessa coisa do metal, mas é a mesma coisa. É só uma questão de você ter um drive, um pouquinho mais de drive. Sim, e tal. Mas a linguagem musical é diferente, né? Mas o timbre é. O timbre, entendeu? Então rolou. Sacou? Eu até fiquei assim, pô, será que eu tô querendo botar um reverb? Ainda tem um pedal de reverb, né? Que eu gosto de ter uma salinha. Mas fiz 2 shows agora e não senti esse problema, porque você já tem um reverb ali. Sim. Então, é porque realmente, ao vivo é que você vê se precisa ou não. Até falei com o Renan, pô, Renan, um abração pro Renan aí. O Renan me ajudou pra caralho. E aí ele falou, pô, Lu, tu quer um reverb? Eu falei, cara, eu acho que não precisa. Realmente, eu cheguei lá e funcionou, entendeu? Rolou, então eu boto aqui só um delayzão. Pô, então eu queria... Mostra como é que você usa. É o DD3, né? É o DD3, cara. É o DD3 clássico, né? Clássico. Aí eu uso ele pro sol. Essa repetiçãozinha. E tá vendo na DD3, muita gente fala, pô, ele é meio duro, meio digital, mas é perfeito, cara. Perfeito. Perfeito, não. Eu gosto. É isso aí, funciona. Essa coisa, esse discurso velho do digital antigo, nada a ver, tudo bom pra caralho. E é bacana porque muita galera do metal usa. Muita? Tem a ver com... Sim. Né? Esses delays mais longos de solo, né? Que tem, você tem que ouvir a repetição, né? Você tem que ouvir a repetição. Você quer ouvir a repetição. Nesses solos, realmente, né? É diferente, não é uma coisa... Não é uma questão de ser sutil. Né? No metal não é pra ser sutil, né? Metal é o estilo de... uma onda assim... Essa onda dos solos vem muito daqueles guitarristas dos anos 80, né? Que é aquele som de arena, né?
Era os CDs de hack antigos, né? Da TC, né? Da Inventide, né? Isso. Aqueles hackzões. Hackzões, exatamente. Então, você não precisa daquela coisa toda hoje, né? Você consegue... Mas isso é muito legal. Ele me resolve. Né? E eu vou falar que eu tô gostando muito, você tá tocando com o do V-Twin, que é um pedal que eu tinha uma certa... Cara, mas... atrás, porque a galera não... Eu acho que é difícil de timbar. Cara, muita gente não gosta do V-Twin. Eu gosto. Porque o som tá saindo super legal. Eu tiro um som bom... um som legal dele, um som que me resolve, né? E você soma o TS9 com o TS9. dele. Aqui eu tô somado. Deixa eu tirar isso. Né? Aqui tá com muito médio aqui, talvez. Né? E quando você usa ele com os seus amps, como é que você faz? Assim, você, por exemplo, você falou que toca com o Mark porque você 5, tem o Mark 5, né? Aí você usa o drive do Mark e usa aí ele... eu não uso ele. Se eu levar o Mark 5 pra fazer alguma coisa, vou usar o Mark 5. Entendi. Vou usar a distorção dele, vou usar o Tube Screamer sempre, pra dar uma empurrada, né? Mas uso a distorção do Mark 5. Aí você usa o foot dele. Uso o foot dele, boto o DD3 lá. No foot dele, ele tem um bush também. Dele tem mesmo, um bush função de solo, né? É o que me resolve, né? Se eu precisar do core. Na verdade, é o mesmo setup, né? Só que com o som do Mark 5. O delay vai no input quando você usa o driver? Eu boto ele no loop. No loop. Você bota no loop. O chorus você tá usando antes dos drivers, você falou? Pra fazer o Queen. Pro som do Queen? Só. Tá. Só pra fazer o Queen. Né? Com o Mark V, você coloca o chorus no loop também? Não. Não, aí você não usa o chorus? No input. No input. Ele fica no input. Pra fazer essa história, né? Você usa o chorus nos outros trabalhos ou o chorus foi uma coisa que você pegou pro Queen? Não, eu uso chorus. Às vezes preciso de uma ambiência que necessita. Dá uma molhadinha. Eu vou dar uma molhadinha, eu vou usar. Dá uma molhadinha no som. Nervoso, né? Dá uma molhadinha quando jogar água aqui. Esse cara resolve. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que quando você entrou no trabalho do Rossi, você precisou tocar em linha. Por que você precisou tocar em linha? Isso foi um pedido? Isso foi um lance que ele me pediu, porque seria mais prático pra turnê, né? Pra viajar, pra gente não se preocupar quando chegar lá, porque a gente tá abrindo show, né? Tá fazendo um show de abertura, não sabe o que vai encontrar ali no palco. E quando tem backline do Angra. Quando tem backline do Angra, a gente ficaria completamente independente, né? Ele leva uma mesa lá, que eu não sei Eu ia perguntar isso. Tem um técnico de som de vocês, com vocês? Sim. Quer dizer, nessa primeira fim de semana não, mas já no próximo já vai ter. Aí quem fez foi o técnico do Angra, mas claro, legal. Tudo conversado muito antes. Tudo organizado. Ele fez, agora... É o Pascarilo que vai fazer. Legal. O Pascarilo vai fazer com a gente. A ideia de levar a mesa própria é poder fazer o retorno independente ali, todo mundo independente, todo mundo de fone. Tô de in-ear, isso. Aí... que também, uma novidade pra mim. Tocar de in-ear. Porque quando eu tô fazendo lá, por exemplo, com orquestra e tal, não vou usar in-ear. Não faz sentido. Não dá. É importante ouvir o som da sala. Eu preciso ouvir ali. Mas aí, nessa situação, né, que é uma situação, pra mim, foi bem nova nesse sentido, de tocar em linha e tal. E são quantos músicos na banda? São 5? São baixo, guitarra, batera e voz. E voz, né? Uma guitarra só. Isso. Não tem teclado. Tem um VS. Tem um VS rolando. O batera tá com clique, é o Pedro Tinello. Né? Tá com clique. Né? Quando toca com clique? O batera só com clique ou a banda toda? O batera só com clique. Se eu quiser, eu posso botar o clique. Eu que não gosto. Eu também não gosto. Você vai perguntar. Eu tô escutando bateria. Quer dizer, tem umas coisas, eu já tô até aceitando. Eu falei, deixa eu ver aqui. É porque as músicas são muito... tem muita coisa, muita convenção, muita coisinha pra fazer. Muito detalhe. Né? E às vezes ajuda. E você não gravou, né? Você você chegou, já tava tudo pronto. Ou você gravou? Eu gravei no disco do Rossi, né? Junto com o Kiko Loureiro, eu gravei violão.
Ele precisava, quem produziu foi o Tribuzio, o disco antigo, foi o Tribuzio que produziu? E aí tem o Andreoli, o Gus Monsanto também. A galera tem um monte de participação, né, no disco do Rossi. E eu gravei violão no disco. E é por isso que acabou esse link também, legal, né? Claro que ele conhecia a minha banda, o Alegro. Mas aí, dessa vez, como o Barbosa não ia poder fazer, aí ele falou comigo, pô, eu pensei em você e tal. A gente já tinha essa proximidade ali de ter trabalhado junto, né? Juntos. Eu falei, pô, legal. Galera muito bacana, galera muito legal. Entendeu? Porque a estrada é fogo, né? A estrada é fogo. A estrada estressa. Se tem um mala, né? Se tem um mala, tu fica assim, pô, não aguento mais. Esse cara. Porque, cara, é inevitável você não reclamar de alguma coisa ou outra, mas você não pode ser um cara chato. Insuportável, um cara que vai causar problema. Numa turnê. O que vai acabar contando mais são essas coisas. O play tem que estar em dia, né? Mas isso é o mínimo, né? Esse é o mínimo pra entrar. É o mínimo, mas você, pô, o que cara, define tem mesmo outras coisas. O que define mesmo você, pô, tá, tu vai encarar essa, vai fazer, né? Vamos, né? Então... Pô, maneiro. É isso. E aí, é isso. Que eu tô fazendo. Então, aí eu tô usando aquela situação lá do Cab, né? Sim. Que eu te falei com o IR. E tá resolvendo bem. Dr. Drive. Agora, eu queria falar antes da gente, acho que a gente tá caminhando pro final, mas você tem um trabalho solo de violão, né? Eu tenho um trabalho solo, né? De violão solo. Violão solo, que eu toco minhas músicas. Eu lancei um disco ano passado, tá no Spotify. Só botar linkzinho lá. Aparecendo. Vamos botar a capa. A capa, algum lugar. Não, mas maneiro. E aí você tá curtindo o violão mesmo, né? Então começou lá atrás assim, meio que uma outra coisa. É outra onda, né? É claro que eu misturo nos meus trabalhos, né? Também. Porque acabou que... fiquei muitos anos fazendo o Alegro, mas depois eu lancei um outro disco que se chamava Válvula, era outro projeto, que aí é uma coisa mais, vai um pouco pro grunge, mas com solos de guitarra. Eu escutei na época. Eu cheguei a te mostrar. Sim. A gente chegou a tomar cerveja, eu lembro. Falei, cara, escuta aqui, eu queria... Mas eu não fiz muita coisa. Com Válvula, fiz poucos shows, né? Uma coisa não foi... como eu imaginava, mas eu adoro aquele disco. E até agora... Tá no Spotify, tá nas plataformas. Coloquei. E o Galo Absurdo, né? Que também não é uma banda que acabou, mas a gente só tá... Porque todo mundo fazendo mil coisas, né? Sou eu, o Cláudio Alves, o Luiz De Simone, né, e o João. Instrumental tem uma dificuldade, né? Que se você não vive o instrumental 100% do tempo, é difícil manter, né? Que a galera que vive do instrumental, beleza. Fica naquilo ali o tempo todo. Mas é um disco que também tá aí, tá no Spotify, o Galo. É um disco instrumental, mais fusion, assim, mistura. Ele não é muito... Ele é meio prog, né? Mas é rock. É um disco de rock. É um disco de rock. Olha, Fran, as contas, como você falou, você é como é que é? Bisbilhoteiro, né? Bisbilhoteiro, exatamente. Então... E aí, músicas minhas, né? Maneiro. E o último disco que eu gravei foi o disco... Do violão. Que era um disco que tava faltando, né? Porque eu fiquei... Teve uma época que a guitarra ficou paradinha. E eu fiquei só fazendo coisa com violão, e essas músicas já eram antigas, foram surgindo, influência de choro, de valsas e tangos. Então, mas são só músicas minhas. Pô, maneiro. E aí eu fiz agora aqui na UERJ, né, no teatro maravilhoso que eles têm ali, um teatro menor. Noel Rosa, né? Que é o menor. E foi, demais, cara. Muito maneiro. Aí você fez o concerto com as suas músicas, do violão. Com as minhas músicas. Como eu tenho um duo com o Cláudio também, são mil coisas, né? Eu tenho um duo com o Cláudio, violão e contrabaixo, que chama Duo Carbono. E aí... chamei o Cláudio para participar também. O Cláudio tocou algumas músicas comigo. A gente tocou o Piazzolla, tocou algumas coisas clássicas assim. E eu toquei as minhas músicas, falei sobre, né, o repertório, as músicas que eu criei e tal. Foi demais, assim, eu saí felizão. Essa história também. E é isso, cara. Eu tô feliz, assim, de estar aqui falando disso, né? Caraca, bom demais. Pode crer. Tô felizão. E é isso, né, cara? Pra gente que toca, assim, tá com a vida
cheia de música, né? Porra, é muito importante, né? Assim, tá com todos os horários ocupados. Porra, e tem meus alunos. Um beijo para meus alunos. Você dá aula online, presencial? Eu dou aula online, tô dando muito mais aula online agora. Maneiro, pra quem ficou interessado, né? O online é mais fácil de você conseguir encaixar os horários, que todo mundo tá doido, né? Então, mas tô dando aula online pra caramba. Maneiro, né? Redes sociais, você tá no Instagram? Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, né? Acabo movimentando mais o Instagram. Que eu acho que é pra onde todo mundo foi, né? Pra onde todo mundo foi, Todo mundo tá nessa, né? O que significa que já era, né? Agora tem que ir pro TikTok. O YouTube... Aí não, né, cara? Tem que ir pro TikTok agora. Tá, pro TikTok. Eu até tentei, mas eu não faço dancinhas. A gente tá no TikTok. A gente tá no TikTok, mas... O Guitarrada está no TikTok. Guitarrada está no TikTok. Não, mas tem que estar. Eu também tô lá. Tímido, mas estou lá. Saquei. Cara, eu quero perguntar uma coisa antes da gente fechar. Você trabalhou com musicais, não trabalhou? Pra caramba. E aí, uma coisa que eu tenho... Musical é tudo escrito, tudo pronto. Isso aí. Você estuda. Mesma coisa que você vai fazer se você tocar com orquestra. Estudar. E essa ponte surgiu por onde? Porque Deixa eu ver qual foi o primeiro que eu fiz. Caramba, qual foi o primeiro? Dizem que o primeiro a gente nunca esquece, eu esqueci. Mas eu esqueci, não sei se foi... eu fiz o Isto Aqui é Rock and Roll com o Loeffler, Carlinhos maravilhoso, André Zênio na direção, né, artística. Galera demais, então... e aí, esse foi o primeiro, mas era bem rock and roll, né? Bem rock and roll. Então foi mais tranquilo, foi uma transição gradual do... Não, tinha tudo a ver comigo, né? Tinha tudo a ver comigo. Então, rolou esse convite, foi a André que me chamou, e aí eu comecei a fazer. O Carlinhos, muito rock and roll, né? Cantor e ator, né? E aí... Fiz esse, depois eu fiz Hedwig, né? Que também é uma parada mais punk e tal. Fiz Sub, né? Fiz Sub do Pedro Nogueira, que tocava no Rodox e tal. Sim. Então, Pedro também, meu brother pra caramba. O Pedro me chamou pra fazer. E aí, eu comecei a fazer os outros também, mas aí tocando violão, tocando samba. Aí fiz... nossa, como é que é o nome daquele, gente? Eu tô precisando lembrar de um antigo. Não tô lembrando agora. O Olimpo brasileiro. Era uma coisa assim, gente. E aí foi a revista do ano. Aí foi surgindo. Foram surgindo antes, né? Ataúfo Alves eu fiz também. Que legal. Cara, violão. Como você memoriza tanto repertório? Como eu memorizo? Memoriza. É muito repertório. Eu não sei. Muito eu tô aqui... O negócio é você entrar naquele mundo. Eu tenho que entrar nesse mundo aqui agora. E aí você foca naquele mundo ali agora, entendeu? Agora tá muito doido, que eu tô nesse mundo aqui, né? E aí só que eu, no final, terminando essa turnezinha, eu já vou ter que ir pra uma orquestra. Eu tenho um ensaio com o Linus, que é um violinista maravilhoso, alemão, né? Primeiro violino que ele vende lá só pra ensaiar. E eu vou chegar lá. Tem que chegar lá com tudo no dedo, entendeu? Então, essa semana eu tenho que... O couro vai comer. Mas eu vou ter que estar aí estudando essa parada. Mas eu já recebi o repertório com áudio e tal. Legal, quando é possível ter o áudio, entendeu? Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Agora, o trabalho é tudo muito pessoal também. Como é que eu trabalho? Por exemplo, eu vou fazer um musical, eu sou meio chato. Eu vou tocar aquela parada até aquele negócio entrar no meu sangue. Entendeu? Às vezes esse trabalho nem se paga, né? Porque que é o trabalho de pré, né? Que não tá contabilizado. O pré nosso, né? É fogo, né? Porque você tem que estudar a coisa. Você quer fazer a parada bem feita? Você tem que estudar. Entendeu? Você vai... não vou chegar lá de qualquer maneira, entendeu? Eu vou chegar lá com a parada na mão, entendeu? E vou afinar as coisas. O ensaio é essa pra polir. Vai afinando e tal. Já fiz, fiz o Gilberto Gil. Legal. Fiz o musical. O Gil, caraca, eu tive uma semana pra fazer isso. Entendeu? Ficou tocando a semana inteira, todo dia.
Você tem que... Eu falei, cara, eu vou absorver. Mas estava escrito. Mas, cara, pra você fazer com propriedade... E o Gil ainda é um cara que toca guitarra também. Então, tipo, você ainda tem o dedo do cara, a mão do cara no repertório, né? Não é, tipo... Não, e foi muito doido, porque eu toquei muito mais baixo nesse musical. Baixo? Eu toquei baixo, ukulele, guitarra, violão nesse musical. Porque ele era assim, ó, os atores, eles tocavam e atuavam. E dançavam, e alguns cantavam. tocavam guitarra também, E aí, então eu entrei de sub, né? Pra substituir o Manita, que era um ator, que ele, ficou doente. E eles precisavam de alguém que ficasse... Conseguisse tocar tudo que ele tocava. Tudo que ele tocava. Eu não precisava atuar, mas eu ficava na coxia fazendo tudo. Tipo, tudo que estava acontecendo. Então ele tinha muita coisa de baixo. Mas tranquilo também. Sim, era bem relax. Cara, mas era muito gostoso de fazer. Eu gosto de fazer musical. Eu gosto de musical. Tem muita música que eu não gosto que vai repetir. De quinta a domingo repetindo a mesma coisa. Mas eu curto, né? Eu curto. Eu acho legal. Dependendo do musical. Eu dei sorte de pegar umas produções bem legais, assim, né? Acho que a carreira dele é eu dei sorte, né? Dá um resumo, porque é uma coisa maneira atrás da outra. Isso é muito legal. Como? Não, você pode falar eu dei sorte ao longo da sua carreira, né? Entendeu? Porque foi uma coisa aí emendando pra outra. Isso é muito bacana. Você emendando uma coisa na outra e consegue renovar o gosto. Aí que tá, o que tá por trás da sorte? O empenho, o estudo que você coloca. Não, a sorte, né? É tipo assim... A sorte é o resultado disso. Aí, porque é muita responsa. Mas tu diz sim, né? Tu diz sim pras paradas. Tu fala, vambora. Né? Porque eu acho que tem uma galera que... Hoje eu já tô dizendo uns não aí. Mas você conquistou o direito de dizer não. Eu conquistei o direito de dizer não. Mas assim, porque, cara... Mas quando você quer conquistar uma parada, você aprende, né? Às vezes você se ferra, às vezes é bacana demais, né? O lance você tem que se arriscar, cara. Não tem essa. Eu acho que você quer aprender, você vai ter que... É o preço a se pagar, tem um risco. Tem um risco aí, entendeu? Então, você quer ir para uma próxima parada e as pessoas saberem que você faz aquele trabalho bem. É isso, é a forma de você se inserir. Foi a forma que eu fui me inserindo e vou aprendendo e vou passando isso também quando eu estou dando aula. Na verdade, né? Quando você dá aula, vem toda a tua bagagem, né? Verdade. Você tá aqui, mas na verdade você já... São muitos detalhes que você vivenciou. São muitas coisas. E isso tem muito valor para o aluno, né? Porque ele faz uma pergunta e você... Cara. Já tive que lidar com essa situação naquele caso, e aí você traz. Isso. E aí você, sem querer, no meio da aula, você fala uma parada que o cara nem viveu ainda, mas você fala ali, porque você... E fica ali. O Lula falou aquilo ali. E um dia aquilo vai fazer sentido, vai fechar a conta com ele. Aí, é isso aqui. Isso é uma coisa que eu vou falar que a aula particular, seja online, seja presencial, tem um valor, né? Tem uma diferença. Porque o cara é outro relacionamento, é um curso pronto, né? O curso pronto é muito bom e tal, mas um acompanhamento de um professor é muito bacana, que o cara te dá essas pérolas que 5 anos depois você... Aí cai a ficha, agora eu sei porque ele falou. Já tô preparado. Porque são tantas situações, cara. Tudo é diferente toda hora, né? Isso que é a verdade. Entendeu? Aí beleza, você sabe das coisas, aí tem coisas que você, isso aqui eu posso fazer mais simples nesse trabalho. Então você vai fazer mais simples. Né? Eu fiz Elvis agora há pouco tempo. A orquestra, orquestra solistas quis fazer Elvis. Aí eu peguei uma semiacústica, eu não tenho uma semiacústica, peguei emprestada com o Hélio. Aí falei, cara, o que eu vou fazer? Beleza. Aí o que eu tenho de equipamento pra fazer o Elvis? É só ligar a guitarra direto no amp, botar se eu quiser fazer um slap, bem rockabilly, né? Rockabilly. Como é que faz isso? Eu não tô lembrando. Acho que você faz aqui, bota esse cara pra cá, vira esse cara pra cá. Eu acho. Não é isso? Igual, cara. Então, essa onda. Eu fiz aqui com o delay, acabou. Aí, cara, esse som acabou. Era isso. Rockabilly. Aí, aí o que eu levei? Esse cara e esse cara aqui. Acabou. Meu set era isso. Só esses dois caras.
Levei ele, liguei no Deluxe lá da casa, que tinha maravilhoso. Poxa, que bacana. No Teatro Riachuelo. Tem um... legal. Um backline lá acho que da Gabson, né? Backline muito bom. Bacana. Cara, é isso aí, rock and roll. Cheguei lá e fiz a parada, né? Aí, bom, é isso, né? Acho que é isso. Eu não sei. A gente pode falar... o assunto vai emendar no outro, a gente nunca vai terminar. Não, então, mas essa coisa dos musicais é uma coisa que você aprende muito, mas é outro time. É outro time, né? Porque tudo tem um time, né? Então, o lance dos musicais é perceber as falas, né? Tem a hora das falas, a hora que você entra, a hora que o ator entra. Isso, cara, é uma escola. Você aprende. Tem que estar atento. Você entra, é outra coisa, né? É isso. Interessante. Não, porque é mais uma via de trabalho também. Eu perguntei isso porque cara, a galera tem trabalho pra música. As pessoas estão chamando o guitarrista pra tocar música. A galera não sabe, né? Às vezes a galera não sabe nem pra onde começar. Sim, porque também é pequeno. O circuito também é pequeno, mas acaba não sendo tanto. Talvez São Paulo tem mais, quer ter demais. Tudo São Paulo tem demais. Né? Desculpa, então, não falei isso. Tem muita coisa, mas tem os trabalhos. O negócio é você tem que... Se você não tá pronto, você tem que se arriscar. É aí que tá, entendeu? Por exemplo, eu nunca tinha feito o cine-concerto. Eu fui fazer o filme acontecendo e você tocando a trilha. Caraca! No tempo. No mesmo tempo, acontecendo. Nunca tinha feito isso. Aí fiz com a OSN, com a Nacional, há um tempão, já tem um tempinho, né? Mas tem uns anos, mas eu nunca tinha feito. Aí era de violão nylon, violão aço. Tinha umas coisas que era o tempo e o vento, então tinha muito aquela coisa, né, de violão e tal, né? Então, cara, foi um desafio essa parada. Porque você tem o tempo do filme. Cara, tem um minuto para trocar, fazer não sei o quê, trocar, ver a parte... Maestro, 1 minuto é incrível, muita coisa. Tem não sei quantos segundos pra próxima música, né? Então você vai... Não pode parar, calma aí que eu tô afinando. O filme tá andando, se vira aí. Entendeu? Se vira aí e tal. Muito legal. Eu já vi uma vez, eu vi o Metrópolis no Teatro Municipal, muitos anos atrás, com a orquestra tocando. Mas claro, você vai ensaiar, você vai, né, fazer, mas... Vai repetir. Pra mim, né, quando eu fiz esse, foi bem desafiador, assim, porque tinha muita coisa, assim, que eu tava aprendendo, né, ali, vendo e tal. E como é que faz isso? Deu tudo certo. Mas... Porra, deu tudo certo, mas foi uma loucura. A custa de trabalho. Até chegar. Até dar certo. O pessoal não vê, né? Só vê dando certo. O pessoal não vê. Quando terminou os 3 concertos, que eram 3 concertos direto, lotado, tudo, pô, foi lindo, não sei o que, maestro me sacaneando, me zoando pra caramba, assim, me agradecendo, mas também me zoando. Cara, aí eu fui... Tava ali em Niterói, né? Aí fui comer um peixe, um negócio lá, caraca, eu cheguei em casa, comecei a passar mal, febre, não sei o que. Eu acho que saiu baixou, tipo assim, a tensão caiu. Saiu a tensão, Caraca, fiquei 3 dias. Fiquei 3 dias. Cara, muito engraçado. Muito bom. Lula, obrigado, cara, por você ter vindo. É isso, eu que agradeço, fiquei felizaço. Pô, valeu mesmo ter vindo, valeu, o papo muito bom. Cara. Adoro esse convite, sou felizão falar aqui da minha vida. É muita história, né? Muita coisa diferente, é muito legal isso, muita cara. Muita doideira, muita história legal. Muito maneiro. Tem dificuldade pra caramba, mas vale a pena. Cara, e pô, aí pra gente que gosta. E que o próximo ano também seja tão cheio de trabalhos quanto esse. Sim, cada vez mais. Já tem coisa no plano aí já. Então, já pro muito ano bom. que vem. Galera, então, sigam lá as redes, sigam o Lula nas redes. Se vocês ainda não seguem a gente aí no YouTube, no Instagram, onde quer que você esteja assistindo a gente agora, faça isso agora, deixe seu like aí, seu comentário, se inscreva, interaja com a gente. E é isso, vamos falar de guitarra. É isso aí. Bora aí. Valeu. Valeu.